Olá, boa tarde. A partir de hoje, o 10 na TV inicia a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. Toda segunda-feira teremos em nosso estúdio um dos 7 candidatos conforme sorteio. Hoje, 4 de agosto, segunda-feira, abriremos as entrevistas com o ex-deputado estadual Abel Alves, de 74 anos. Ele que é candidato do PSOL ao governo do Amazonas. Esta é a primeira vez que ele disputa o cargo. Em 2006, foi candidato a deputado estadual do Amazonas pelo PT. Boa tarde. Lembrando ao candidato que nossa entrevista é de 15 minutos, portanto pedimos que seja objetivo nas suas respostas para não lhe prejudicar durante a entrevista. E para começarmos, a primeira pergunta é: qual o modelo de transporte que o senhor, como governador, defenderia para Manaus? O monotrilho, o metrô, ônibus ou outro tipo de transporte? Boa tarde, Lousane. Boa tarde, telespectadores do programa 10 na TV. Boa tarde também aos trabalhadores aqui do canal. Eu não sou prefeito de Manaus. Eu sou candidato a governador do estado do Amazonas. Eu acho que nós não podemos confundir as coisas. Mas, de qualquer forma, Manaus se ressente de um transporte coletivo, né? Um transporte de massa, um transporte que venha a desafogar não só o centro, mas toda a Manaus como uma cidade metropolitana. Isso é uma metrópole, Manaus é uma metrópole. Eu acho que isso cabe ao prefeito de Manaus, junto com o governador, quando nós assumirmos, fazer a parceria e darmos uma solução para isso. Eu não posso vir aqui enganar as pessoas dizendo que o melhor transporte é esse, porque a minha candidatura é uma candidatura macro, é uma candidatura que visa interior e capital. E, para ser bem verdadeiro, a minha candidatura vem do interior que está abandonado, do interior que, ao longo desses anos, tem sido maltratado por todas essas administrações. Agora, quando se fala em interior, o transporte, aí nós temos o transporte fluvial, né? Nós temos que investir no transporte fluvial, porque como é que se vai industrializar alguns polos do interior, algumas cidades, se nós não temos energia, não temos água, não temos transporte e não temos tecnologia. Então, são coisas que a gente precisa resolver, que não resolveram. Há 32 anos não resolveram essa situação. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: em Manaus haverá de ter a sua solução com o prefeito em parceria com o governador. Agora, o interior, na verdade, nós vamos investir no transporte fluvial, que é o que rege. A Amazônia ela é comandada pelas águas. Algum ou outro município aqui da área metropolitana, temos que investir nas estradas, né? Aqui, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba, né? Lá no Voairão, evidentemente que terão que contar com apoio, porque são estradas estaduais. Quanto às outras, temos que buscar recurso federal, por exemplo, para a BR-309, que vai para Venezuela e assim sucessivamente. Já que o senhor tocou na questão do interior, a próxima pergunta é justamente isso. Nos últimos 10 anos, o interior do Amazonas gerou poucos empregos com carteira de trabalho assinada. A maioria dos empregos ainda está nas prefeituras que não têm recursos para contratar mais empregados. Na sua opinião, qual a saída para aumentar o emprego no interior do estado? Bom, eu fui delegado regional do trabalho por 2 vezes no nosso estado, né? Do ano de 2001 a 2002. Eu sei mais ou menos, eu conheço mais ou menos a situação do interior, né? Na verdade, ali, para resgatar essa situação do empregado formal que não existia, nós inauguramos várias agências do Ministério do Trabalho.
Eu tirei, por exemplo, a cidade de Tefé, tirei de uma agência e botei uma delegacia. Fizemos delegacia onde? Em Humaitá, fizemos uma agência onde? Em Irunepé. Tudo isso em quê? Para fazer com que o trabalhador também interiorano tivesse os seus direitos garantidos com a sua carteira assinada. Infelizmente, o comércio do interior, nós não podemos falar em industrialização, porque não existe. Como eu disse, não tem aquelas 4 qualidades, condições básicas para isso, que hoje a quarta é a tecnologia. Nós não temos nada, mas haveremos de investir nos interiores, em cidades polo, para que esse pessoal não venha aqui para Manaus. Nós vamos priorizar, por exemplo, para levar trabalho, renda no município, as culturas locais. As festas estão aí, mas não é só festa. Existe a festa do cupuaçu, mas é festa. E por que não se agrega alguma coisa mais ao cupuaçu? Tem a festa da castanha. A castanha não tem uma usina lá para beneficiar a castanha. É a terra da castanha. Aí você vai ver uma série de culturas locais que o governo nunca deu atenção. Apenas chega na época das festas, financia alguma banda de música, faz aquela festa todinho, mas não gera nada. Então nós vamos modificar isso aí. Nós vamos inovar. Não é renovar, porque renovar é meia sola. Não se renova o que não deu certo. Nós vamos inovar, levar para o interior, fazer com que o interior agregue valores às suas potencialidades naquilo que ele tem. O Amazonas inteiro, incluindo Manaus, sofre com o tráfico de drogas ilícitas. A sensação é de que mesmo com a polícia combatendo o narcotráfico, nada muda. Existe uma saída para este problema das drogas? Na sua opinião, qual seria? Olha, o problema da droga, do tráfico, é uma coisa muito grave, muito séria, né? Você vê estados pequenos, mas populosos, em que vemos a droga mandando, como São Paulo, como Rio de Janeiro, né? Agora você transfere isso para o Amazonas, que é uma imensidão, né? Mas eu acho que nós temos algumas condições de atenuar essa situação se o governo federal ele fechar fronteiras para isso. Porque de onde vem a droga? A droga vem dos países vizinhos, né? Nós não temos, pelo que eu saiba, não temos aqui plantios de coca, plantios de maconha, uma coisa ou outra. Mas a droga pesada mesmo, ela vem dos países vizinhos. Ora, se o governo federal, em parceria com o governo do estado, fecha as fronteiras, quer dizer, dota as fronteiras de mecanismo de pessoal que possa barrar, né, não só o problema das drogas, como o problema das armas também. Por que as facções criminosas estão armadas? Por quê? Porque recebem, evidentemente, armas de fora. E de onde vêm essas armas? Vêm dos países vizinhos. Mas nós aqui no Amazonas, nós temos as nossas fronteiras que nós conhecemos bem. Nós conhecemos a fronteira de Tabatinga, nós moramos no Médio Solimões, nós somos oriundos do Médio Solimões e vamos fazer com que, junto com o governo federal, possamos fechar essa fronteira para atenuar o problema do tráfico, não só das drogas, como também das armas. Ok, candidato, vamos para a quarta e penúltima pergunta. O Estado ganhou mais 50 anos de Zona Franca de Manaus. Para quem não sabe, mais 50 anos em que as indústrias que se instalam em Manaus não precisam pagar impostos, como acontece na maioria das outras cidades do Brasil. O que é preciso, na sua opinião, para que a Zona Franca se desenvolva e depois destes 50 anos, o Estado mantenha as indústrias e os empregos da capital? Você falou muito bem. Muito bem. Isso serviria até para os nossos políticos. O Estado ganhou. O Estado ganhou. E a população? E os trabalhadores? O que foi que eles ganharam com isso? Eu não vi nenhum trabalhador, nenhuma central de trabalhador, né, festejando
lá a prorrogação da Zona Franca de Manaus. Só vi os políticos. E esses políticos que estão aí há 32 anos. Eu não vi um trabalhador. Não vi Por quê? Primeiro que as centrais estão desmoralizadas. Né? Elas estão desmoralizadas e isso vem sendo comprovado com as pesquisas que fazem nesse país todo. Ninguém acredita mais nas suas centrais. E o trabalhador, ele fica indefeso. Hoje em dia, presidente de central quer ser político. Ele partidarizou a questão do trabalhador. E nós não queremos isso. Nós, quando ganharmos e assumirmos, né, nós vamos ter uma política diretamente relacionada com o trabalhador. A Zona Franca de Manaus precisa ver isso. Esse tempo todo foi só Manaus e o interior abandonado. Por que não se leva, por que não se faz também, não se transfere um pouco dessa riqueza de Manaus para o interior? Manaus hoje deve-se à cultura, à economia do Amazonas, do interior do Amazonas. Nós temos aí grandes prédios, teatro, temos o tribunal, o prédio do tribunal, temos outros prédios aí, o Paço Provincial, tudo gerado com o quê? Com dinheiro que vinha do interior. Com dinheiro do extrativismo, da balata, da sorva, da castanha e, evidentemente, que da seringa. Quer dizer, hoje nós precisamos fazer com que a Zona Franca também ela se estenda e que agregue alguma coisa naquele projeto que eu falei, valorizar as nossas culturas. O Amazonas, você que está nos ouvindo, é um estado rico com uma população pobre. Meia dúzia tem o dinheiro, meia dúzia são ricos. E a grande população está pobre aí, morando à beira dos igarapés, sem saneamento, sem educação, sem saúde, sem nada. É por isso que nós queremos fazer o protagonismo do interior para a capital. Fazer com que a Zona Franca também vá ao interior e agregue alguma coisa nas culturas locais dos nossos municípios. Candidato, para encerrarmos, qual é a diferença que o senhor considera principal entre as suas propostas e a dos outros candidatos ao governo? Bom, a grande diferença é o seguinte, é que eu não tenho que justificar nada. Eu não tenho que justificar nada. Eles é que têm que justificar. Né? Porque não fizeram isso, ou porque fizeram errado, porque se apropriaram. Eles é que têm que justificar. Nós temos propostas reais. Nós não temos propostas mirabolantes. Eu não venho aqui dizer que nós vamos salvar o Amazonas da situação em que se encontra. Não. Nós vamos fazer gestões sérias. Vamos respeitar o dinheiro do povo. Nós não vamos ter que justificar coisa nenhuma. O povo precisa entender que precisa escolher um candidato que nunca foi governador do Estado, que não está aí para o continuismo. Nós estamos aí, eu estou aí, para fazer uma inovação na gestão. Você vê, mudam os secretários de determinadas secretarias ou de toda a secretaria, mas o pessoal continua o mesmo. Compreendeu? Ficam as mesmas pessoas, então não muda nada. Quer dizer, isso vem desde o começo, já com as eleições diretas do regime democrático, né? Então, o que nós queremos é fazer com que nós avancemos democraticamente, vamos governar o Estado com o funcionalismo que tem, com aquilo que nós temos, vamos dar uma parada nessas obras mirabolantes, nessas coisas que não vê a situação do povo, porque o povo continua na miséria, na beira dos igarapés, continua sem saúde, sem educação, sem nada. No entanto, se faz obras mirabolantes, se gasta o dinheiro do Estado, né, em obras que não se justificam, mas como estão aí, vamos ver como é que se pode implementá-las, como é que elas podem gerar riqueza para o nosso povo. E as obras, todo mundo sabe aí quais são as obras que eu me refiro. Estão aí, mas como é que nós vamos fazer com que elas funcionem? Aí é outra coisa. Então, nós queremos dizer ao povo do Amazonas o seguinte: acredite na inovação, não acredite na renovação,
porque a renovação é meia sola. Não se renova o que não deu certo. Nós vamos inovar na gestão, nós vamos inovar no pessoal, do pessoal que está aí, pessoal de funcional que está aí, que quer servir o Amazonas. Vamos lhe dar dignidade e respeito. Obrigada, candidato, pela sua participação aqui conosco. O 10 na TV entrevistou o candidato ao governo do estado, Abel Alves, do PSOL. Na próxima segunda-feira, o candidato Marcelo Ramos, do PSB, será o entrevistado da semana.